Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer nosso objeto de conhecimento? Temos a aula de número 4, objeto de conhecimento, posicionamentos discursivos responsáveis em relação a diversas temáticas, visões de mundo, ideologias veiculadas nos textos e atos linguísticos, a réplica, a sintaxe na produção de textos, conhecimento gramatical, verbos modais, tempos e modos verbais, expressões modais, adjetivos, locuções ou orações adjetivas, advérbios, locuções ou orações adverbiais. Apreciação, avaliação de aspectos éticos, estéticos e políticos em textos e produções artísticas e culturais, etc. E o detalhamento, leitura e análise de textos em diferentes linguagens e gêneros, na percepção dos marcadores discursivos que denotam o posicionamento do enunciador em relação ao tema que expressa valores. Epistêmico, de probabilidade, doentio de obrigação ou apreciativo de juízo. Os diferentes campos de atuação social e diversas mídias, bem como prática de análise linguística na construção dos períodos simples e compostos por coordenação e subordinação. Muito bem, então, essa é a nossa aula. Vamos lá. Muito bem, turmas. Então, hoje nós vamos continuar estudando sobre as orações, os períodos compostos por subordinação. E, nesse caso aqui, são as orações adverbiais. Então, por que as orações subordinadas, elas são ditas de subordinadas? Porque elas precisam de uma outra oração para completar o sentido. Ou seja, elas não são independentes. Elas precisam, né, da segunda oração para complementar a informação que está incompleta na primeira oração. Então, por isso elas são chamadas de subordinadas. E agora, por que nós vamos estudar as adverbiais? Porque justamente as adverbiais, elas estão relacionadas aos adjuntos adverbiais, né? Que vai caracterizar, vai mostrar o sentido de um advérbio, tá? Então, nós temos os advérbios, que são aquelas palavras que indicam, expressam determinadas circunstâncias, que pode ser de tempo, de lugar, de modo. E essas orações, elas vão desempenhar uma função sintática, né, de um adjunto adverbial. Então, as orações subordinadas adverbiais, elas exercem essa função, essa mesma função sintática em relação à oração principal. Então, nas orações subordinadas, nós temos a oração principal e, na sequência, nós temos a segunda oração, que justamente é a oração subordinada. Agora, é claro que depende também da posição em que a conjunção aparece, né? As conjunções, elas são as palavras que vão marcar, que vão indicar onde está a oração subordinada, em que momento ela inicia a oração. Então, essas conjunções, elas vão estar presentes também nessas orações. Ou seja, nós temos as conjunções coordenativas e nós temos também as conjunções subordinativas. E justamente elas vão indicar um sentido nessas orações. Então, nós vamos conhecer principalmente agora as orações subordinadas adverbiais. Então, a oração subordinada adverbial, ela é aquela que tem o valor de um advérbio, né, como eu acabei de falar para vocês. Ou ela pode vir com uma locução adverbial. E por isso ela exerce em relação ao verbo. Vamos prestar bastante atenção à questão do verbo. Então, o verbo é que vai indicar, né, a oração principal. E na sequência, nós vamos ter, na segunda oração, nós vamos ter a segunda oração, que ela é marcada pela conjunção. Também nessa questão da conjunção, nós vamos ter aí podemos ter uma locução conjuntiva. Por quê? Porque em algumas conjunções nós temos mais de uma conjunção, né? Às vezes vem duas, às vezes vem três. Então, depende, né, da conjunção que nós estamos
avaliando na oração. Então, vamos seguir aí para os nossos exemplos. Vamos seguir para o exemplo que nós temos agora. Observe aí, olha, todo dia você come doces após as refeições. Claro, né, nem todo mundo come, mas a maioria sempre gosta de um docinho, né, depois do almoço, principalmente. Quando verifica seu peso, sempre se lamenta. Então, observe que na segunda oração, aí, quando verifica seu peso, nós temos a palavra quando, que ela indica o quê? Um sentido de tempo, ela expressa tempo. Então, logo a gente vai ter uma oração subordinada adverbial temporal. Por quê? Porque a palavra quando, ela está funcionando como uma conjunção que indica tempo, não é? Então, a palavra quando expressa essa ideia de tempo. Então, seguido nós temos as orações subordinadas causais. Então, as orações subordinadas adverbiais causais. O que elas indicam? Elas indicam a causa do fato apresentado na oração principal. Então, a gente deve olhar sempre para o que está colocado na primeira oração, que é a oração principal, e depois a gente analisa a segunda oração, que é a oração subordinada. Então, a conjunção causal, ela é típica, é o porquê. É claro que o porquê, ele pode desempenhar várias funções nas orações. E mais importante que isso, nós temos que prestar atenção no sentido que está sendo colocado na oração. E além dessa conjunção, nós temos outras que são chamadas de locuções conjuntivas. Por quê? Porque nós temos mais de uma palavra, observe, mais de uma conjunção. Nós temos uma vez que, já que, dado que, visto que, entre outras. E então, esse porquê, no caso, quando ele é colocado numa oração, observar se está havendo uma ação de causa, né, em relação à oração principal. Então, vejam bem, olha, não compareceu ao CMEAN porque viajou. Então, observe que esse porquê, ele é causal, ele expressa o sentido de causa, porque o não comparecimento da pessoa no lugar do trabalho, que no caso CMEAN, foi porque ela viajou. Então, teve uma causa aí para ela não comparecer no trabalho, que foi o ato de viajar. Então, esse porquê, ele vai funcionar como uma conjunção de causa, com sentido de causa. Então, ela é uma oração subordinada. Por quê? Porque a primeira oração, você não consegue entender o sentido dela. Se eu disser assim, não compareceu. Então, você percebe que essa oração não tem sentido, né? Não compareceu, não há um sentido completo para que a pessoa que ouça essa mensagem, essa frase, essa oração, não vai entender. Então, por isso que precisa a segunda oração, justamente para complementar o sentido dessa oração. Então, não compareceu ao CMEAN. Então, qual é a causa? O motivo por que viajou. Então, observe que uma oração, a primeira oração, precisa da segunda oração para completar-lhe o sentido. Por isso, oração subordinada. Seguindo, nós temos a conjunção como, que ela pode ser uma conjunção adverbial causal nos períodos em que a oração adverbial aparece anteposta à oração principal. Ou seja, o que significa anteposta? Ou seja, ela inicia, né, antes da oração principal. Ou seja, vai iniciar com a oração subordinada. Vamos ver o exemplo? Vejam aí, olha. Como era especial, todos lhe queriam muito bem. Então, observe que essa oração, ela está iniciando com a oração subordinativa. E a segunda oração vem ser o quê? A oração principal. Dessa forma, a gente pode observar que não se perde o sentido da oração. A causa de ela ser especial, por isso, as pessoas lhe queriam muito bem. Então, observe aí o sentido da palavra como, que é uma conjunção causal. Perceberam? Então, notem que ela inicia a oração e na oração seguinte nós temos a oração principal. Então, temos uma oração subordinada. Por quê? Porque se eu disser como era especial,
Só essa frase não há entendimento. E se eu disser todos lhe queriam muito bem, por quê? Qual é a razão? Qual o motivo? Também não teria sentido. Então, por isso, elas precisam ser unidas para que haja um entendimento da mensagem. Seguindo, nós temos as orações adverbiais consecutivas, que indica o quê? Uma consequência. Um efeito do fato mencionado na oração principal. Então, nessa aqui, olha, observe que ela vai ter uma consequência, por isso consecutivas. Então, ela vai indicar uma consequência. Vamos ver o exemplo? Olha, trabalhei tanto que adoeci. Elas são introduzidas pelas conjunções subordinativas consecutivas, que pode ser o que pode ser precedida de tal, tanto, tão e tanto, tamanho, de sorte que, de modo que. Então, observe que, se tem uma consequência, o fato de ela trabalhar muito, né, pelo que eu entendo, da palavra tanto que adoeceu. Então, há uma consequência aí, né, o fato de ela trabalhar muito. Porque só adoece se você trabalhar demais, exageradamente, né? Então, a palavra tanto que é uma locução conjuntiva, ela vai estar passando esse sentido de consequência. O que vai indicar também? A gente tem que prestar atenção no contexto da frase, da oração, né? Para que a gente possa entender o sentido que está sendo colocado no texto. Por quê? Porque a conjunção, ela vai marcar no texto esse tipo de locução conjuntiva, né? E ela vai expressar esse sentido. Porém, a gente tem que prestar atenção no contexto da oração, tá? Porque ela vai estar marcando apenas, mas a gente tem que prestar atenção se realmente está com o sentido adequado, se tem lógica o sentido que essa conjunção está sendo colocada, tá certo? E agora a gente vai conhecer as orações subordinadas adverbiais conformativas. Esse tipo de conjunção, ela vai estabelecer uma ideia de concordância, de conformidade entre um fato nelas mencionados e outro expresso na oração principal. A gente sempre deve olhar a oração principal e depois a gente olha para a oração subordinada. E é claro, tem orações que começam com a oração subordinativa e depois vem a oração principal. Mas, na grande maioria, as orações subordinadas, elas vêm depois da oração principal. Então, vamos ver o exemplo, como é que acontece esse sentido, né, de conformidade. Conforme prometi, entregarei a unidade 1 da segunda série no dia 13. Então, observe que aqui, mais uma vez, a oração subordinada adverbial conformativa, ela está iniciando a oração. Observe que a palavra conforme está iniciando a oração subordinada. Então, quando você observar essa palavra, ela expressa um sentido de é como se tivesse havido aqui um acordo, né? Então, houve aí uma negociação entre as partes, né, entre as pessoas, e houve o quê? Um acordo. Então, conforme prometi, de acordo com a promessa, né, eu poderia também fazer um outro tipo de estrutura, entregarei a unidade 1, né, nessa data prevista no dia 13. Então, essa conjunção, ela tem esse sentido de conformidade, de acordo, tá certo? Então, vamos conhecer agora as orações, aliás, as outras conjunções subordinativas conformativas, que pode ser a palavra como, pode ser conforme, segundo e consoante. Observe que a palavra como, ela aparece tanto aqui nas conformativas como lá nas causais. Só que a gente tem que prestar atenção em quê? No contexto da oração, para observarmos qual é o sentido que está sendo dado. Tá certo? Eu olhei a palavra como, está iniciando a oração, eu vou colocar ela como causal. Não, a gente tem que prestar atenção no sentido e no contexto do texto para que a gente defina se ela é uma subordinada conformativa
ou se ela é uma subordinada causal. Então, o como ele vai desempenhar essas funções, tá? Tanto nas conformativas como nas causais. Então, a gente tem que prestar atenção no contexto da oração, certo? Seguindo, nós temos mais uma oração subordinada adverbial, que é a concessiva. Ela indica o quê? Uma concessão, um fato contrário ao expresso na oração principal, porém insuficiente para anulá-lo. Ou seja, o fato principal vai acontecer, estando nessa concessão ou não, fazendo ou não essa coisa, a ação principal ela não vai deixar de ocorrer. Então, eu abro uma exceção para que algo aconteça, porém, a ação que está descrita na oração principal, ela vai continuar lá, daquele mesmo jeito, com aquele mesmo sentido. Vamos ver o exemplo. Temos aí, ó, entendo a matéria, ainda que não seja fácil. Então, observe que, ainda que é a conjunção que indica essa concessão. Observe que a matéria ela é difícil. Então, isso já é um fato consolidado. Então, mesmo que a disciplina seja difícil, mesmo assim, a pessoa pode entender ou não. A matéria não vai se tornar fácil para que a pessoa entenda, né? Então, entenda a matéria ainda que não seja fácil, ou seja, a matéria já é difícil. Então, esse fato já existe, já é preexistente. Então, a pessoa que vai estudar essa disciplina é que vai se esforçar para entendê-la. Então, esse é o sentido, né, dessa concessão que a conjunção ainda que expressa. E aí nós temos também outras conjunções que têm esse sentido, né? O embora, o conquanto, o que, ainda que, mesmo que, se bem que, por mais que. Então, todas essas conjunções, essas locuções conjuntivas, elas vão proporcionar esse sentido de concessão. Seguindo para mais uma oração subordinada, agora adverbial comparativa, ou seja, eu vou fazer uma comparação, vou estabelecer uma comparação em relação a um elemento da oração principal. Então, aqui eu vou estar fazendo o quê? Uma comparação entre uma coisa e outra. Pode ser entre uma pessoa e outra, ou uma ideia e outra. Então, vamos ver o exemplo. Temos aí, olha, trabalho como uma executiva. Observe que agora apareceu de novo a conjunção como agora com uma comparativa, ou seja, eu estou comparando o meu trabalho como de uma executiva, né? Ou poderia ser trabalho como uma secretária, trabalho como uma contadora. Então, está se comparando o trabalho dessa pessoa com de uma outra, que exerce uma outra atividade. Então, a palavra como, a conjunção como, aparece de novo, né, como comparativa. Então, observe que o como, ele é bem diversificado. Ele pode ser concessivo, ele pode ser comparativo, ele pode ser causal. O que vai definir, em qual dessas ele vai se classificar? O sentido que está sendo colocado no texto, na oração. Então, nós temos outras conjunções. Pode voltar lá, por favor. Nós temos outras conjunções que também têm esse sentido, né? De caso, conquanto, desde que, salvo se, a menos que e sem que. Então, agora nós temos as condicionais. As condicionais, elas vão expressar uma hipótese, uma condição para que algo aconteça. Então, esse é o sentido principal dessas orações. E nós temos o exemplo, vamos lá. Você melhorará desde que insista. Então, nós temos aí, ó, a condição desde que, se você melhorar, né? Você melhorará desde que insista, ou seja, desde que, se caso, conquanto, salvo se, a menos que, sem que. Então, observe que sempre tem o que? O sentido de uma condição. Para que algo aconteça, precisa acontecer uma outra, que no caso é insistir aí, no caso desse exemplo.
Vamos ver mais outra oração. Adverbial final, que indica o quê? Uma finalidade relativa ao fato expresso na oração principal. Uma finalidade, um fim. Vamos ver o exemplo. Temos aí, olha. Tentei de tudo para que ele tocasse um instrumento musical. Então, para que? Adverbial final. Tem sentido de finalidade. Para que? A fim de que? Né? E o que também, pode ser também aí. E aí, ele vai estar tendo esse sentido de finalidade. Tentei de tudo para que ele tocasse o instrumento, tentei de tudo para que ele estudasse, tentei de tudo para que ele fizesse tal coisa. Então, é a finalidade, o fim que se quer de alguma coisa. E agora nós temos as reduzidas. Observe, assim, as introduzidas. Vamos só relembrar aqui, ó. Para que, as orações subordinadas finais. Para que, a fim de que, e o que. Então, essas conjunções, elas têm esse sentido, elas proporcionam esse sentido de finalidade no texto. E as proporcionais? Então, a ideia de proporção. Vamos lá. Olha, as proporcionais, elas expressam uma ação de proporcionalidade entre duas coisas. Elas vão acontecer ao mesmo tempo. Então, observe aí o exemplo. Ó. Débora Esther fica mais bonita à medida que cresce. Ou seja, no momento em que ela cresce, ela fica mais bonita. Então, há uma ideia de proporcionalidade, ou seja, quando acontece uma coisa, a outra coisa vai estar acontecendo ao mesmo tempo. Então, esse é o sentido das conjunções adverbiais proporcionais, que vão caracterizar, né, as adverbiais proporcionais. Temos outras conjunções também para essa mesma oração. Então, temos a proporção que, à medida que, ao passo que, quanto mais, entre outras. Então, essas são as principais que vão caracterizar as orações subordinadas proporcionais, que elas vão estar dando esse sentido, né, de proporção. Lembrando que elas vão estar dando esse sentido de que alguma coisa está acontecendo, a outra vai estar acontecendo ao mesmo tempo. E as temporais? As temporais, elas vão indicar o quê? Uma ideia de tempo. Indica o momento, a época, o tempo de ocorrência do fato, expresso sempre na oração principal. Então, observe que aí, temporal, dá essa ideia de tempo, de momento, de época. Vamos ver o exemplo? Muitos estudantes desistem assim que notam as primeiras dificuldades. Então, assim que, observe que a palavra assim que expressa um sentido de temporalidade, de momento, de instante. Então, podemos classificar como uma oração subordinada adverbial temporal. Por quê? Porque ela expressa uma ideia de tempo, de momento. Assim que, né? Quanto, enquanto, logo que, assim que. Então, essas conjunções, observe que elas vão sempre dar essa noção de tempo. Quando, você percebe, quando eu fizer tal coisa, enquanto eu pratico tal coisa, logo que, assim que. Você consegue perceber o sentido, a semântica dessas palavras? Então, justamente, é esse sentido, né, que essas palavras, essas conjunções temporais, têm sentido de temporalidade, vão expressar nas orações subordinadas temporais. E agora, a gente vai observar as orações que a gente pode reduzir elas. Ou seja, essas orações que elas são bem longas, né, nós podemos reduzir elas em reduzida de infinitivo, de gerúndio ou particípio. Quando o verbo está no infinitivo, ele é terminado com AR, ER ou IR. E o gerúndio? O gerúndio é terminado com NDO, que vai estar dando ideia de continuidade, uma ação contínua. Ou no particípio também. Particípio passado terminado com ado ou ido.
Então, nós podemos reduzir as orações substantivas e também as adjetivas. Como é que vai ficar essas orações? Qual é a estrutura que ela vai apresentar? Apesar de se esforçar muito, não obteve a premiação. Então, observe que aqui eu tenho uma oração adverbial concessiva reduzida de infinitivo. Então, a palavra está no esforçar. Observe aí, ó, a palavra esforçar está no infinitivo, terminado com AR. Aí você vai dizer, mas professora, como é que eu vou saber que é uma oração concessiva? É só a gente fazer o contrário, o inverso dela. Se ela é concessiva, lembra lá das conjunções? Embora se esforçasse muito, não obteve a premiação. Então, a palavra embora eu posso encaixar perfeitamente aí nessa oração. Embora se esforçasse muito, não obteve a premiação. Perceberam? Eu consigo fazer ela desenvolvida, porque aqui ela está reduzida de infinitivo. E agora a condicional, adverbial condicional. Estudando aprenderá a língua portuguesa. Então, estudando está no gerúndio, terminado com NDO, que dá a ideia de continuidade. Como é que eu faço ela? Transformo ela em desenvolvida. Condicional, ó. Lembra das condicionais, das conjunções condicionais? Se estudar, aprenderá língua portuguesa. Se estudar, aprenderá língua portuguesa. Observe que o se também ele é um condicional, né? Ele está dando uma condição. Logo, eu posso transformar uma oração reduzida, de gerúndio, em uma desenvolvida. E o último exemplo, nós temos, ó, distribuídas as tarefas, cada um voltou ao trabalho. Observe que aí nós temos uma oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida de particípio. Qual é a palavra que está no particípio? A palavra distribuídas, terminada em idas aí, ó. Então, isso é que indica que a oração está reduzida. E aí, como é que eu faço para desenvolver essa oração? Lembra das conjunções temporais. Quais são? Quando, né? Eu posso transformar em uma oração desenvolvida. Quando as tarefas foram distribuídas, cada um voltou ao trabalho. Então, eu estou iniciando a oração com a palavra quando, justamente porque ela emite, né? Ela passa essa ideia de tempo. E aí, eu consigo fazer, né, a reversão da temporal reduzida de particípio em uma desenvolvida. Então, isso aqui é só um modelo para mostrar para vocês. Por quê? Porque isso entra na parte estilística, né? A maneira da gente escrever. Por quê? Porque a gente pode escrever dessa maneira e podemos escrever de outra maneira. A língua ela é dinâmica, as palavras elas são dinâmicas. O importante é a gente entender o sentido de cada uma das conjunções, né? Olhar para o contexto da oração e colocarmos a conjunção adequada para que a gente transmita a informação certa, né, para o nosso leitor, principalmente. E é claro, quando a gente está falando também. Então, essa foi a nossa aula sobre as orações subordinadas adverbiais, que têm o sentido de um advérbio. Espero que vocês tenham entendido e até uma próxima oportunidade.